Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro amigo professor. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te acolher, neste momento do componente de ensino religioso para juntas e juntos refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Queremos nos debruçar sobre os princípios éticos e valores religiosos e também entender um pouco como é que esses princípios éticos e valores religiosos eles estão interligados com os sentimentos do amor, da compaixão, do desprendimento e da solidariedade. Então, meu aluno, muita atenção, pega lá sua caneta, seu papel, anote os principais conceitos e vamos construir todas as ideias importantes dessa aula de hoje. Vamos que vamos! Antes de a gente ir para os pormenores da nossa aula, eu quero fazer contigo uma pequena memória desses grandes princípios que vão nortear toda a nossa caminhada ao longo desta aula. Vamos lá então fazer memória? Próxima cartela? Vamos lá. Os princípios éticos são os fundamentos nos quais se fundam a ação humana dirigida para o bem. Presta atenção. Então, o que são esses princípios éticos? O que é ética, professor? É tudo aquilo, que vai fundamentar toda a ação humana. Mas essa ação humana, ela tem que ser direcionada para a implementação do bem, Tomás de Aquino já falava dessa dimensão de que a ética ela é algo que deve ser um instrumento para a gente fazer principalmente o bem, ok? Agora a gente pode relembrar também o que são os valores religiosos. E aqui, os valores religiosos são os princípios que uma pessoa adota de acordo com que a religião dela vem influenciar a sua profissão. De acordo com a sua religião, esses valores vão ser estabelecidos, vão de certa forma influenciar, vão de certa forma ser parâmetros para a pessoa fazer a sua caminhada, ok? E aqui, dando continuidade à nossa aula, nós podemos dizer então que tanto então o terreno da ética quanto o terreno dos valores religiosos, eles estão ligados, de uma maneira muito geral, que vai influenciar as ações do ser humano, as tuas ações, as minhas ações, para decidir fazer o bem, e o outro que vai, de certa forma, ser direcionado, que vai ser fundamentado, que vai ser influenciado pela religião com a qual a pessoa ela se identifica, que ela professa, ok? Posicionado até aqui, vamos dar continuidade. O que isso tem a ver com as religiões e com as igrejas? Bem, as religiões ou igrejas podem ajudar as pessoas a buscarem a compreensão sobre o sentido da vida. Olha só, então, as religiões em geral nos ajudam a ver o sentido da vida. Elas nos ajudam a ter coragem e esperança, nos momentos difíceis, como a tristeza, a doença, acidentes, morte, bem como a celebrarem e compartilhar os momentos felizes da vida, ok? Os valores religiosos dizem respeito às relações entre o homem, o ser humano e sua divindade, um Deus, ok? Então, em geral, nós podemos perceber o seguinte, então, o que é importante que nós posicionarmos, o que é importante nós compreendermos e acolhermos. Toda igreja, toda religião, ela tem essa dimensão de nos ajudar a caminhar ao longo desta vida, a dar sentido à caminhada, tanto nos momentos felizes, animados, Pensa aí, o nascimento de uma criança, o casamento, De repente, os momentos de uma colheita, a festa lá da comunidade,
Tudo isso são momentos felizes que influenciam, que a religião muitas das vezes está ali presente. Mas também a religião, ou as igrejas, ou as denominações de fé, elas também nos ajudam a superar os momentos difíceis. Para pensar agora, nesse momento que nós vivemos como humanidade, diante de uma grande pandemia que morreram milhares de pessoas. Muitos de nós fomos consolados, fomos, de certa forma, alentados com a dimensão da esperança. E uma esperança que é realmente vinculada a uma fé. Ok? Vamos lá, então, da continuidade. E aqui os valores referem-se ao relacionamento que uma pessoa possui com uma divindade superior. Né? E aqui que é interessante. Essa divindade pode ter vários nomes. Pode ser os orixás, pode ser Deus, pode ser Jesus Cristo, pode ser... O mais importante é que esse relacionamento vai influenciar o quê? Né? Tanto o terreno das decisões, vou colocar aqui decisão, né? Escolhas, vou colocar decisão, quanto os passos que a gente vai dar ao longo da vida, que cada um de nós vamos dar ao longo da vida. E aí esse relacionamento, ele influencia tanto, principalmente por essa questão dessa conexão entre a pessoa e a divindade. Ok? E aqui, dando continuidade a isso, vamos para a próxima cartela, por gentileza. O ser humano vê esse ser divino como alguém superior, perfeito, justo e bom. Olha só. Então aqui, olha só qual é a visão geral do ser humano quando ele se relaciona com o Criador. Quando ele chama esse ser como maior, né, esse ser maior do que ele tem essa visão do quê? Da perfeição, da justiça, né? Daquilo que é maior do que a finitude dele, que é o infinito. Né? E aqui, vamos completar essa ideia. Aqui há a necessidade do ser humano e de seus valores em sua vida, para que se tenha, olha só, essa visão faz com que o ser humano ele seja influenciado em seus valores, né, em sua vida, para que se tenha a plena felicidade. E aqui, gente, vocês vão aprender um palavrão com o professor, né? A questão da eudaimonia, né? Eudaimonia. Isso aqui é um termo grego, mas é um termo muito interessante que nós vamos aprender hoje. O que significaria eudaimonia? Olha só. Significa, olha para mim aqui, por favor. Significa que tanto você, quanto eu, quanto cada um de nós buscamos a felicidade. Ninguém entra nessa vida, ninguém vive essa vida, ninguém sai dessa vida sem buscar a felicidade. E aí, o nosso coração, a nossa história, ela é de certa forma uma busca pela eudaimonia, é uma busca pela felicidade. E aqui os gregos eles colocam de uma maneira muito forte isso. E que isso, de certa forma, vai influenciar várias filosofias de vida, várias correntes religiosas, né? E, no fundo, esse terreno da ética, dessa relação com a divindade, também é esse desejo do ser humano por busca da felicidade. Ok? Agora, vamos, nesse momento, nos preparar, já falamos um pouco sobre valores religiosos, sobre a dimensão da ética. Agora, vamos nos preparar para olhar sobre o que as várias correntes religiosas falam sobre os valores éticos. Vamos lá, então? Na próxima cartela, praticamente todas as tradições religiosas do mundo falam sobre valores éticos. Por exemplo, o cristianismo fala, tudo aquilo, portanto, que queres que os outros os façam, fazei-o vós a eles. Ou seja, tudo que você quer que o outro faça para você, né, também faça para ele.
né? A reciprocidade. O islamismo tem uma coisa muito interessante, né? Nenhum de vós sois um fiel autêntico até devotar pelo próximo o amor que devotais a vós mesmos. Ou seja, não adianta você amar o outro se você não se ama. E esse amor tem que ser o parâmetro da caminhada da gente. Vamos lá para a próxima cartela? Temos também o hinduísmo, né? Olha só. Eis a súmula de todo dever. Não façais aos outros o que, se fosse feito a vós, vos causaria dor. Olha só, você está pegando aqui tradições religiosas de várias vertentes, né? E aqui eu quero concluir com uma máxima do judaísmo. Vamos lá, rapidinho? O judaísmo coloca uma coisa interessante na próxima cartela. Na próxima cartela, mais à frente, depois do hinduísmo, nós vamos ver o judaísmo que coloca a seguinte ideia. O que é odioso para vós, né, o que não gosta, que de repente não te faz bem, não façais aos outros. Né? O que nós percebemos então? Que todo valor que eu quero para mim, ele está ligado ao outro. O outro, ele de certa forma serve também como parâmetro, serve também como parte, né, para eu exercitar a minha ética, uma ética da reciprocidade, a ética de fazer o bem. E a vovó já falava uma coisa interessante, gente. Olha, meu filho, faço bem sem ver a quem. Eu não sei se vocês já falaram isso aí pelo interior, mas eu já escutei muito de pessoas assim que não são muito estudadas, mas que pode não ser muito estudado, não ter faculdade, mas tem um coração grande, tem uma sensibilidade. Aí na comunidade mesmo, né? Tantas pessoas que são mestras e mestres em sabedoria, em acolhida, em humanidade, não? Vamos lá, então. Agora, nós já falamos um pouco sobre o que as religiões falam em torno dos parâmetros éticos. E agora a gente vai ver na prática o que as religiões falam sobre alguns valores universais. Olha só que bonito, né? Vamos lá, então. Por exemplo, o amor. Aristóteles já falava que o termo filia, que é um termo grego, é como um amor mutuamente relacionado com a alegria. Né? O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o outro, o ser humano, à perfeição. Então, o amor, de certa forma, ele me conecta com o ideal da perfeição. Né? E aqui é uma coisa interessante, ele faz esse link com a dimensão da alegria. Não existe amor xoxo, choroso, para baixo. O amor ele tem que estar conectado com essa dimensão do sorriso, né? Ok? E essa aqui é a primeira ideia de Aristóteles. Vamos lá para outra ideia em relação ao amor? E aqui a gente vai ver o amor nas religiões, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo e no budismo. Constata-se que em todas, o ideal do amor é a base. Olha só, o ideal do amor nessas religiões é a base doutrinária, é a força capaz de unir e separar todas as diferenças. Então, para as várias religiões do mundo, né, a base doutrinária e a força de unir as pessoas, de superar todas as diferenças, é o amor. Né? E aqui, eu coloco aqui, o amor é o conector, né? Que conector? É aquilo que conecta, aquilo que é o link, que faz com que as religiões possam, de certa forma, ter uma variedade diante da humanidade. Tem uma frase de um teólogo protestante, eu não me recordo o nome dele, que deu um branco, mas na época que eu fazia faculdade, ele falava assim, olha, a melhor oração e a melhor religião é amar. Olha só que bonito. A melhor oração
E a melhor religião é amar. E aqui eu quero complementar com a próxima cartela, rapidinho. Na próxima cartela nós vamos ver que os líderes espirituais das principais religiões do mundo têm as mensagens de amor em suas mais variadas formas, facetas, como o carro-chefe de suas pregações. Então, se nós pararmos para pensar, é muito difícil uma religião, uma igreja, uma denominação de fé, um movimento de fé, não ter como carro-chefe, como base, o discurso sobre o amor. Tá bom? Olha só que bacana. Agora nós vamos para um segundo valor muito importante que nós queremos refletir na aula de hoje. Né? Falamos sobre o amor e agora nós queremos falar sobre um outro valor, que é a compaixão. Né? Compaixão significa sofrer com. Né? No latim, né? Você faz essa leitura. É a capacidade que uma pessoa tem de sofrer com a outra. Né? Gabriel Chalita já falava isso. Então, a nossa capacidade de ter compaixão com o outro, de sofrer com o outro, de se colocar no lugar do outro nas suas dificuldades, é a dimensão da compaixão. Ok? E aqui na próxima cartela nós temos que dar alguns cuidados. Vamos lá então? Compaixão não deve se confundir com pena. Estou com peninha de fulano. Não, quem tem pena olha de cima, né? Para baixo. Quem tem compaixão se senta junto. A compaixão, ela é vista como uma responsabilidade amorosa. Olha para mim aqui, por gentileza, meu caro aluno. Presta atenção aqui. Não é ter peninha do outro, não. É estar junto, é chorar junto. Você pode não ter as respostas para tudo que está acontecendo na vida do outro. Mas o simples fato de você sentar com a pessoa, de estar junto com a pessoa e ser companheira da pessoa, é um exercício de compaixão. Ok? E aqui a gente vai ver o que as religiões vão falar sobre a compaixão. Vamos lá, então? Nós falamos, então, há pouco, que a compaixão é uma responsabilidade amorosa. E aqui, olha que tem tudo a ver. No budismo, a compaixão é amor ativo. E jamais pode ser confundido com dó, com piedade. Esses últimos não são exatamente sentimentos, uma vez que se trata de uma pseudo-compaixão. Então, para o budista, quando a pessoa está com dó, estou com pena de fulano, estou com piedade do fulano, isso aqui para eles é uma pseudo-compaixão. O que é uma pseudo-compaixão? Olha só, é uma falsa compaixão. Entendeu? Então, para o budismo, o amor ativo, o amor que se coloca a caminho, é realmente parte da compaixão desse olhar budista. Né? Esse mundo tem sofrimentos, esse mundo tem instabilidade, tem mudança, mas esse amor que se coloca a caminho é parte desse amor ativo. Não é ter dó e pena de ninguém, senão é falsidade. Né? Ok? Vamos lá para outra visão interessante aqui. Na próxima cartela, no judaísmo, não pode haver justiça verdadeira se esta não vier acompanhada com compaixão. Deve-se saber distinguir entre erro e dolo, entre coerção e liberdade de ação. Na hora de julgar, os atenuantes são levados em conta na lei judaica. Presta atenção aqui. Então, tem uma coisa interessante. Você pode até julgar, você pode até dizer, olha, tu tem culpa em tal coisa. Mas para o judeu olha que, mas tu tem culpa em tal coisa, mas até que ponto que também você não foi influenciado por outras coisas para fazer tal coisa errada. E aqui, a dimensão da compaixão, ela deve estar acompanhada do olhar de justiça. Por que isso acontece? Presta atenção aí. Na próxima cartela, por
por gentileza. Assim como Deus é compassivo, tu deve ser compassivo. Isso aqui é uma coisa bem interessante. E aqui, os judeus têm umas coisas muito interessantes aqui. Eu coloquei isso como uma visão mais prática, né? E tanto o judaísmo quanto o budismo tem uma coisa muito interessante em relação à compaixão. Vamos lá, então? Compaixão não é a entrega de um bem. Compaixão é a entrega do bem. Compaixão não é dar o peixe àquele que não conseguiu aprender a pescar. Compaixão é dar o peixe àquele que não conseguiu aprender a pescar por compreender seu estado atual de consciência. Então é dar o peixe, é compreender, é se colocar no lugar do outro. Compaixão é ensinar a pescar por compreender que seu irmão ainda precisa do peixe. Ainda precisa de ajuda, né? Compaixão é mostrar que é possível viver sem o peixe, ou mesmo tendo, não depender desse peixe. Mas compaixão também é um estado de ser tão profundo, tão pleno, que torna desnecessária não somente a busca pelo ter, como pelo fazer. Olha só que bonito, né, gente? Olha só que interessante. Então, você não faz aquilo para se mostrar para os outros. Você faz aquilo porque você tem a consciência de que o outro precisa. E de que, assim como você tem um relacionamento com Deus, com uma divindade que te ama, que é compassivo com você, você também é convidado, é convocado a ser compassivo com o outro. É um exercício de coração, é um exercício de saída, é um exercício de desacomodação, de deslocamento, de sair de nossas ilhas cômodas, que muitas das vezes nós nos alojamos, né? E aqui, dando continuidade a esse valor, a outros valores da ética, né? Vamos olhar agora sobre o desprendimento, né? O desprendimento está em conexão com disponibilidade plena, com liberdade, olha só, disponibilidade plena, com liberdade de e para. Com desprendimento, nós podemos pensar em pobreza, despreocupação, esvaziamento de si, perfeito equilíbrio interior, né? E aqui vamos olhar algumas visões em torno do desprendimento. Mestre Eckhart, lá na próxima cartela, vai nos aludir para uma coisa muito interessante. Vamos lá então, por gentileza? O desprendimento não significa um distanciamento da realidade. Pelo contrário, indica um pertencimento ao sentido profundo que permeia todas as coisas, né? Então você, na verdade, não está se distanciando, você está se deixando pertencer a todas as coisas, mas ao mesmo tempo não se tornando dependente dessas coisas, né? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente parar para pensar na ideia de desprendimento. E aqui nós vamos ver algumas ideias que as religiões têm acerca do desprendimento. Vamos lá, então? Nós vamos ver o cristianismo que vê o efetivo desprendimento daquilo que somos e possuímos, né? É necessário para seguirmos Jesus, para abrirmos a alma ao Senhor que passa e nos chama pelo nome. Então, Deus... Quem é cristão aí, viu, que o pessoal frequenta as igrejas cristãs, muito cuidado. Tem que ser uma pessoa desprendida para poder seguir aí Jesus, né? E aqui nós podemos ver agora outras ideias em relação ao desprendimento, além do cristianismo, né? No budismo, né? Vamos lá então. O desprendimento está relacionado com a ideia de desapego, que literalmente significa não pensar. Isso não significa ausência de pensamento, mas sim o estado deve ser não manchado, qualquer estado de vida não deve ser manchado pelo pensamento, né? Presta atenção aqui rapidinho comigo, por favor. E aqui é uma coisa interessante, a gente está pegando duas ideias de duas matrizes religiosas diferentes. No cristianismo, nós vemos que é necessário o desprendimento para que a pessoa ela possa seguir
Jesus, poder seguir realmente de maneira muito plena aquele que chama ela como cristão. Né? É o exercício da pobreza, é o exercício do destaco. Destaco seria assim, desprendimento profundo. Né? A teologia cristã fala até de um termo muito interessante. Vocês estão aprendendo um monte de coisa bacana comigo de outras linguagens, né? Estão aprendendo grego, estão aprendendo aí um pouquinho de latim, né? Vamos lá. Tem uma coisa muito bonita na teologia cristã que fala da questão do esvaziamento de si mesmo. Eu me esvazio para eu poder acolher, né, a espiritualidade, acolher a missão de Jesus, acolher o outro do jeito que ele é. Né? E aqui a gente vai ver uma outra ideia também do budismo. O budismo já vai colocar a questão do desprendimento como o quê? Presta atenção. Olha que bonito, lá no budismo. O budismo vai colocar o desprendimento como essa dimensão do quê? Por favor, volte a cartela. O budismo. O budismo vai colocar isso. Essa dimensão de não pensar. O pensamento não deve, na verdade, ferir a pessoa humana, né? Não manchar a pessoa. Aqui tem uma coisa interessante que eu acho que o budismo trabalha muito bem, que é a dimensão a dimensão da ansiedade. Né? Muitas das vezes nós somos muito ansiosos. Nós pensamos um monte de coisa antes de agir, aí pronto, depois faz besteira, e aí ferimos as pessoas de maneira precipitada, e aqui o pensamento, ele não pode, na verdade, desconectar a pessoa dos outros. Ok? Olha que interessante. Então nós vimos o cristianismo como uma vertente do esvaziamento de si mesmo, para poder ser mais você, e o budismo trabalhando a questão da tua ansiedade, teus pensamentos, que não devem, de repente, ferir as pessoas, não devem, de repente, prejudicar a tua caminhada, deve te fazer uma pessoa mais ensimesmada, mais dona de si mesmo. Ok? Agora nós vamos finalizar com um último pensamento, um último valor, que é muito interessante, muito falado, muitas das vezes pouco refletido. Solidariedade, né? A solidariedade, ser solidário é reconhecer que o outro faz parte de nós mesmos. Na medida que nós fazemos parte de um grupo muito maior, do que comumente nos damos conta. Somos todos parte de uma só humanidade. Então, quando eu tenho consciência de que eu não sou isolado, que eu não sou uma pessoa individualista, mas sou parte de uma humanidade, aí nós percebemos, nós entendemos que nós somos convidados a ser solidários. E aqui a raiz da solidariedade é a ideia do reconhecimento do outro. Quando eu reconheço o outro como ele é, aí eu começo a dar passos, eu começo a concretizar, eu começo a entender a solidariedade. E aqui a gente vai ver a solidariedade nas religiões. Né? Nas religiões, para o judaísmo e o cristianismo, a solidariedade humana é o reflexo da própria solidariedade divina. O Deus bíblico é aquele que se move misericordioso em direção ao humano sofredor. Né? E as religiões afro-brasileiras, a Umbanda e o Candomblé, estão baseadas no caráter solidário entre as pessoas. Por quê? Porque isso é fundamental para que as pessoas possam ter uma evolução espiritual. Então, quando as pessoas são solidárias, elas evoluem espiritualmente também. Né? Olha só que interessante. Então, você está vendo duas matrizes diferentes, o judaísmo e o cristianismo, né? E depois as religiões afro. E aqui você está vendo a necessidade da solidariedade como algo que move as pessoas, que melhora as pessoas para fazer o bem. Coloquei lá no início da aula. E aqui eu quero terminar esta aula com um último pensamento. Olha só, repita comigo. O desafio das religiões é ensinar que joelhos orantes precisam ser desdobrados em braços solidários. Olha só,
O desafio das religiões hoje é ensinar que joelhos orantes, pessoas que oram, que falam de Deus, que falam da sua divindade, devem ser braços solidários. Caso contrário, esta religião, este movimento de fé, não vai estar coadunado, não vai estar em consenso e coerência com um grande chamado que é a nossa casa comum, que é a humanidade. Muito obrigado a todos e todas, e vamos juntos e juntas construir educação.